Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu falo para vocês aqui a respeito do impacto negativo, né, de um problema bem comum nessas caixas de som da Bose, a Companion 3, Série 2 ou Série 1, e um pouco também a respeito do meu trabalho, que é para justamente evitar que determinadas situações como essa aqui acabem acontecendo, tá bom? O que acontece? Existe uma fadiga em alguns componentes na placa de amplificação ali, que gera uma tensão DC, né, na saída das caixas satélites, na saída do sub, e isso infelizmente acaba gerando, né, podendo gerar danos permanentes aos alto-falantes. Né? Então, nesse caso aqui é um Twiddler, que é um alto-falante de espectro mais abrangente, né, da Bose. Esse aqui deveria, né, ele faz parte desse conjunto, né, de caixinhas satélites. Nesse caso estava nessa caixinha aqui, eu tirei o pedestal. Você pode ver que o fio vem direto para cá, não existe nenhum componente para filtrar caso tenha algum sinal DC, nada disso. Vem direto o sinal de áudio. E infelizmente a placa de amplificação gerou um dano nesse alto-falante, tá? Por quê? O alto-falante ele é feito para trabalhar com senoides, sinais que variam sua amplitude, né, de forma positiva, depois vai para o semiciclo negativo, assim como eu mostro nessa imagem aqui, tá? Então imagina que a gente tem um sinal de 1 kHz sendo aplicado e tal, se a gente colocar ele no osciloscópio, a gente vai ver a senoide do sinal, tá? É importante que ela esteja assim, mais perto, né, dessa forma aqui possível. Quando a gente começa a ter alguns cenários de distorção ou clipagem, né, vamos falar assim, essa parte superior dela aqui, que deveria ter essa curva, o amplificador já não consegue mais fazer, porque ele começa a aumentar a sua tensão de saída, ele atinge o limite dessa tensão de saída e aqui ele faz um ceifamento dessa onda. Então aqui vira um sinalzinho DC, né, porque ele fica contínuo, né? Não varia mais a sua amplitude. Então ele passa um tempo específico com esse DC na saída, seja no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo. Então isso é uma questão de distorção que é causada por excesso, né, de ganho, né? O volume estava muito alto, vamos dizer assim. Porém, na caixa de som da Bose, ela possui um sistema que é para justamente evitar que essa situação de clipagem aqui, né, de clipping aconteça. Então, o que ela faz? Ela tem determinados ganhos dinâmicos, que eu sempre falo nos vídeos, né? Tem os ganhos dinâmicos, tem a compressão de áudio, etc. Os ganhos dinâmicos são responsáveis para fazer com que o som tenha uma amplitude maior em determinadas frequências, dependendo do volume. Na hora que a gente aumenta muito o volume, essa amplitude ela vai se limitando, porém ela não vai clipando. Então ela diminui o ganho, mas sempre mantém o sinal dessa senoide aqui, tá? Quase sempre mantém. Isso também acontece no grave, tá? Porém, quando a gente tem a situação da compressão do áudio, vamos dizer assim, que essa questão do ganho dinâmico ela já foi totalmente zerada, então o sinal já não está mais recebendo aquele ganho específico que a caixa costuma fazer, né, o pré-amplificador costuma fazer, porém o volume continua muito alto. Aí entra o trabalho da compressão. Então na hora que a senoide começar a subir e atingir determinado limite, né, o ganho vai ser reduzido e ele vai fazer uma subtração desse sinal, tá? Então já não vai ser mais o sinal originalmente amplificado, mas vai evitar que tenha uma distorção e que vá descer, né, para os alto-falantes. Então é um sistema bem interessante, que eu realmente acho que essa caixinha ela tem uma questão bem fora da curva nessa situação, tá? Porém, existe uma outra questão. O que acontece nessas caixas de som da Bose
é que quando existe um defeito no pré-amplificador, é injetado na saída do amplificador ali, seja do canal esquerdo ou direito, ou até mesmo para o subwoofer, é injetado uma tensão DC residual aqui, um offset. Então faz com que essa amplitude aqui, ó, que vai de 0 até 1 e menos 1, acaba acontecendo que aqui vai de 0 até 1,2, certo? E na hora que ela vai entrar no semiciclo negativo, ela não vai até menos 1, ela vai até 0,8. Então o que aconteceu? Essa senoide ela deslocou positivamente aqui, ela está recebendo um ganho por conta desse offset DC. E na hora que não tem nenhum sinal injetado, né, o que a gente vê na saída é se a gente botar um multímetro, a gente vê uma tensão lá permanente, DC, que não é de 0 volt. Às vezes pode estar com meio volt, 1 volt ou até mais, tá? E vamos lá falar a respeito desse alto-falante aqui. Esse alto-falante aqui, ele infelizmente recebeu DC por conta do problema do pré, tá? O que o DC causa? O que esse offset que eu falei aqui na imagem, né? Causa, né? Se a gente injetar um DC aqui, o que ele vai causar no alto-falante? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma bateria de 9 volts que eu vou conectar aqui e mostrar para vocês o que vai acontecer com o cone desse alto-falante. Então eu tenho... deixa eu ver se eu consigo fazer com a mão só aqui. Aqui, beleza, já foi. Deixa eu pegar aqui esse fio. Consegui aqui. Tá? Eu vou encostar o alto-falante aqui e vocês vão ver o que vai acontecer com o cone. Ó. Viu? Tirei, vou encostar de novo. O que acontece quando tem DC na saída do amplificador da bolsa? Esse alto-falante aqui, que ele deveria estar nessa posição aqui em repouso, ou sem sinal, né, sendo amplificado, etc. Ele deveria ficar nessa posição, que é a posição de repouso dele. Quando liga a caixa, acontece levemente isso aqui, dependendo do nível do problema. Tá? Ó. Então aqui nós temos um offset positivo. Então o alto-falante ele faz um deslocamento do seu cone. Esse deslocamento ele vai se manter enquanto a caixa estiver ligada. Vai tocar música, vai funcionar, tudo certinho. Mas infelizmente o alto-falante está sofrendo porque sua bobina está permanentemente aqui energizada com esse DC. Permanentemente durante o uso, né? Vamos falar assim. Com essa tensão DC aqui, que vai fazer um aquecimento no enrolamento dessa bobina e em algum momento ela vai começar a alterar a sua impedância, que é o que infelizmente aconteceu aqui nesse alto-falante, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui essas duas caixinhas satélites aqui, elas fazem parte de um par de uma Companion 3 Série 2. E eu fiz o reparo da etapa de amplificação, obviamente tinha DC na saída em um dos canais, e teve um impacto aqui. A placa ficou ótima, mas tivemos um impacto aqui negativo, porque uma das duas caixas apresentou uma alteração no valor da sua impedância. Então aqui a caixa aqui está boa, coloquei o multímetro aqui, caso vocês queiram verificar aí, tá? Multímetro na escala de X1. Vocês vão curto-circuitar aqui a ponteira, né? Seja essa ou a ponteira original, tanto faz. Espera aí. Então eu fiz um curto aqui nas ponteiras, tem que estar na escala X1, tá? Vocês vão ajustar esse botão aqui até que ele fique em 0. Beleza? Zerei aqui. Pode ser que tenha um erro de paralaxe aqui por conta da câmera, mas o valor que a gente precisa ler, ele é maior do que o erro que pode aparecer. Então tá zerado. E agora eu vou conectar essas garrinhas jacaré aqui no fio que vai para a caixa de som. Então já estou com o positivo ali, o negativo aqui.
que nós temos aqui, ó, na leitura? 1, 2, aí vamos contar o tracinho ali, ó. Tracinho maior, 3,2 ohms. Tá bom. Né? Esse alto-falante era para ser 4 ohms. Beleza, alguma variação. Mas ok. Mas para menos, é menos pior. Porque geralmente, quando tem essa variação para menos, ambas estão com o mesmo valor, né? Mas aqui, ó, a discrepância, infelizmente, tá grande. O que nós temos aqui? Ó? 5 ohms. Tá? Então, uma caixa tá com 3,2 e essa aqui tá com 5. O que acontece aqui? Por mais que a etapa de amplificação esteja reparada, tá? Essas duas caixas não vão ter mais a mesma intensidade sonora, porque a impedância delas está diferente. Tá? Então, essa caixa aqui vai sempre tocar mais baixo do que esta caixa aqui. E isso é uma pena, porque isso altera toda a questão de ganho, ganho não, de sensibilidade que o alto-falante tem. Vamos supor que as duas caixas estivessem danificadas, né? Com 5 ohms as duas. Não ia ser possível perceber a diferença da intensidade sonora do canal esquerdo do direito. Ok. Mas o sub ia sobrar, né? Com muito mais facilidade. Não somente as frequências do sub, mas ia descasar o conjunto como um todo. Então, infelizmente, esse alto-falante aqui foi danificado. Eu não encontro para fazer substituição, tá? Até hoje eu não consegui encontrar. Vou ver se eu faço alguns estudos para ver se tem algum que seja equivalente. Mas essa é a importância do serviço que eu faço, que não se limita somente a reparar o defeito apresentado, né? O que está mais evidente ali pelo cliente. Então, há um ControlPod que está sem funcionar, ou um ruído que está acontecendo, ou uma caixa tocando diferente da outra por problemas na entrada do áudio, né? Que é bem comum acontecer. Mas esse caso aqui, infelizmente, já teve um dano permanente nesse alto-falante aqui, que gerou essa alteração da impedância dele. E ele não vai mais responder bem aqui no conjunto, né, das caixas. Tá? Então, por isso que quando eu falo, né, que é importante fazer com que o reparo não seja somente no que foi percebido pelo cliente, mas também na questão dos ganhos dinâmicos, na compressão de áudio e também, né, no isolamento ali, para evitar que tenha DC na saída da amplificação da caixa, é para justamente evitar que esses problemas futuros, né, aconteçam. Tá? Mas é realmente uma perda muito grande, eu fico, né, sem... É difícil até aceitar que estou com um alto-falante desse aqui, né, em mãos danificado, porque eu gostaria muito de ver, né, esse conjunto funcionando bem novamente, mas infelizmente esse aqui foi embora, tá? É até possível ouvir, ele vai tocar, mas ele sempre vai estar tocando mais baixo em relação a outra caixa. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí é só mandar mensagem e a gente vai trocando ideia no chat do vídeo aí ou no WhatsApp. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.